Costa, bem-vindo, especialista em alterações climáticas, ao Jornal da Meia-Noite. Por sua vez, não tendo a Europa grandes nomes também presentes nesta conferência, nesta cimeira, o representante português é português, e pelo menos o representante da União Europeia é português, e saúde-se Vasco Alves Cordeiro. Este desprezo a que algumas das principais potências mundiais condenam as questões climatéricas diz muito também do seu sentido de responsabilidade perante algo que é absolutamente fundamental, na sua opinião? Olá, boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui. Na verdade, estas negociações têm uma componente técnica e política. O que eu acho que é mais importante destacar nesta COP, que já vem sendo demonstrado, é que, na verdade, apesar de no plano climático termos cada vez mais dificuldade em alcançar eficiência climática, chamemos-lhe assim, ou seja, medidas que combatem efetivamente aquilo que é preciso fazer em termos de ambição de redução de emissões. Por outro lado, estas COPs têm ganho muita significância. E isto porque, no plano económico e geopolítico, o clima cada vez mais tem um papel central. Eu não acho que seja grave não irem os líderes, chefes de Estado principais, como Luís Montenegro ou Ursula von der Leyen. Não é grave se houver uma estratégia ambiciosa, sobretudo naquilo que está a acontecer neste momento no mundo, onde a COP é um palco, que é claramente uma transferência de liderança de países como os Estados Unidos, que está numa tendência de retirada, desde talvez de uma forma icónica a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e Já agora lá vamos, já lá vamos, saída. Duarte. Já vamos à questão dos Estados Unidos e a importância que indiscutivelmente tem nesta COP. Mas nas últimas semanas temos falado muito, infelizmente, de inundações em Espanha, enfim, tempestades nos Estados Unidos, no tal país que quer sair desta conferência, dos incêndios florestais na América do Sul, enfim, a morte de centenas, se não milhares de pessoas, a distribuição de meios de subsistência que são cada vez mais importantes. Quais são os custos desta negação? Não sei se lhe quererá chamar negação ou inação, não sei como é que se poderá chamar. Quais são os custos de tudo isto? Os custos é justamente o centro desta COP, o financiamento climático. E se até 2020 era previsto os países desenvolvidos financiarem na ordem dos 100 bilhões ou 1.000 milhões de dólares por ano, algo que só foi alcançado 3 anos mais tarde, nesta COP é previsto haver um compromisso para aumentar substancialmente esse investimento, porque estamos mais próximos de 2030 e, portanto, essa necessidade é maior. Os especialistas apontam que não é barato, de repente, ou ao longo de uma década, transformar todo o sistema energético do planeta, por exemplo. E os números andam entre 1 a 2 trilhões de dólares por ano. Estes números podem parecer altos, mas, por exemplo, este ano saiu um estudo que demonstra que os lucros do setor petrolífero, do petróleo e do gás, no ano 2022, que foi um ano de crise energética e, portanto, dos chamados lucros extraordinários ou inesperados, os lucros desse setor inesperados são metade desse compromisso global. Portanto, o que se passa nesta COP, ao debater como é que vamos financiar justamente, não é só esses custos daquilo que já estamos a vivenciar, por exemplo, os custos de Valência não são este tipo de custos, porque esses já são prejuízos e danos. Nós estamos a falar de custos para transitar o sistema para que ele seja mais, não só mais resiliente, mas também mais neutro em carbono. E para isso, nós precisamos de alargar a base de financiamento. Essa é uma das coisas que vai estar a ser negociada nesta COP e é altamente estratégica, ou seja, é impossível alcançar esse compromisso de 1 trilhão se estivermos a falar apenas de 23 países desenvolvidos, que é a atual lista de países desenvolvidos, sobretudo até excluindo os Estados Unidos. Portanto, é preciso alargar a outros países e vai-se falar sobre isso. Aliás, tem-se falado sobre isso já em outras COPs. Por exemplo, o papel da China é muito decisivo. É a China ainda um país em desenvolvimento? No plano de emissões não é o país que mais emite e é o país com maior PIB, com maior emissões per capita entre estes países, entre estes grandes emissores. E, portanto, há outros países que lhes vão bater à porta, digamos assim, para financiarem, mas também não só os outros países, mas também o setor privado. E aquilo que também se tem feito pressão é que o setor do petróleo e do gás, que tem lucrado muito com os combustíveis fósseis que estão na base deste problema, deve contribuir. Isto não é tão difícil assim, porque a grande parte destes lucros estão, por exemplo, em países da OCDE, estão, por exemplo, em empresas que são detidas por capitais públicos, é o caso de muito do setor petrolífero da Noruega, mas também dos países do Golfo.
E, portanto, nestas negociações, para além daquilo que a política pode alcançar, por exemplo, em termos de impostos para estes lucros, há também toda uma negociação de interesses económicos, e aqui os interesses da economia verde e da economia castanha, como se diz em inglês, a brown economy, que se jogam nestas COPs, e que é muito importante haver uma presença dos agentes políticos, mas também dos agentes económicos e da sociedade civil. A Cimeira de Paris foi muito importante nessa altura para se criar uma base de acordo que eu presumo que estará mais ou menos fechada, ou pelo menos estaria fechada. Com Trump, há ou não aqui um retrocesso a esse nível, porque ao contrário de Joe Biden, não vê que haja, enfim, qualquer problema ou que haja necessidade dos Estados Unidos darem dinheiro para o tal equilíbrio global de 1,5 graus Celsius, como há pouco falávamos na peça, e que era um passo gigante para limitar o aquecimento global. Isto pode ser mesmo um retrocesso, isto é, Trump, neste aspecto, pode virar aquilo que parecia um ganho por parte de Joe Biden a nível financeiro, e não só. Os Estados Unidos também não são inocentes na forma como libertam para a atmosfera aquilo que libertam? O que temos visto, e esta escolha do povo americano por Donald Trump no plano climático, é um agravar ainda mais desta atitude dos Estados Unidos de retirada da esfera internacional, ou pelo menos de querer ter um papel de liderança e de influência. E esta realidade é contraposta com o inverso que vem, por exemplo, da China, que é um país que tem manifestado um desejo de expandir a sua influência. E as negociações climáticas são um palco muito importante para isto, porque, como dizia há pouco, estes eventos extremos estão cada vez a ser mais onerosos para um conjunto muito alargado de países, não só para os seus Estados, mas para todo o país, para o setor privado, para o seu desenvolvimento, obviamente para a sociedade civil e para as populações mais vulneráveis. E os Estados Unidos têm-se tornado cada vez mais um parceiro de pouca confiança, porque não se sabe o que é que vai acontecer, porque compromissos que são feitos depois chega um presidente e salta fora do Acordo de Paris, é o único país no mundo que tomou essa posição unilateral, e, portanto, se formos avaliar num plano da história, o que estamos a assistir é os Estados Unidos a saírem de um lugar de influência global e a China a querer ocupá-lo. E aqui é muito importante que a União Europeia tenha também um papel. A União Europeia não pode andar de arrasto atrás de outras forças, porque a União Europeia, o talento europeu, a inovação das empresas europeias e a ambição também climática, que é muito conhecida na sociedade civil europeia, é fundamental que nestes momentos a União Europeia também alcance estas oportunidades. Há oportunidades, por exemplo, no domínio da economia verde, de capturar investimentos, não só para fora dos Estados Unidos, mas também em países em desenvolvimento, onde há uma necessidade de parcerias e de alargar estas alianças geopolíticas, onde o clima é fundamental, porque é uma preocupação muito premente. Como, aliás, se percebe, infelizmente, nos últimos tempos, com as tragédias que temos assistido. Muito obrigado, Eduardo Costa, por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Vamos sair por pequenos instantes para intervalo.